O tema da pregação hoje é a autoridade de Jesus sobre o ensino e sobre os demônios. Lucas capítulo 4, verso 31. Diz assim a palavra de Deus. Depois desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com o seu ensino, porque a sua palavra era proferida com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio impuro. E ele gritou: aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Viestes para destruir-nos? Sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, jogando-o no chão, no meio do povo, saiu dele sem causar-lhe mal algum. E todos se assustaram e falavam entre si, perguntando uns aos outros: que palavra é esta? Ele ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E sua fama se espalhava por todos os lugares da região. Lucas, desde o início do seu evangelho, ele estava procurando mostrar para os leitores as credenciais de Jesus como Messias, como Filho de Deus, como aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, aquele que foi prometido desde o Éden. Então Jesus estava com essa preocupação de apresentar as credenciais de Jesus como Messias. Por isso que ele mostrou ali a genealogia de Jesus, né? Ele mostrou várias credenciais. Na pregação passada, nós vimos a credencial de que Jesus era o ungido de Deus. Você se lembra da pregação passada? Jesus ele entra na sinagoga no dia de sábado, e aí lhe dão o livro do profeta Isaías, e ele abre na passagem onde dizia, né, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. E aí, após ler essa passagem, ele diz, né, hoje se cumpriu esta passagem. Então, Lucas, a partir agora dessa história que nós acabamos de ler, Lucas vai deixar de mostrar as credenciais de Jesus, e agora ele vai passar a mostrar a autoridade de Jesus Cristo. A passagem que Jesus leu na sinagoga veio para anunciar as boas novas. Também veio para libertar os escravos e curar os enfermos. Esse era o conteúdo da mensagem de Jesus, lida ali na sinagoga. E será que Jesus ele tinha mesmo essa autoridade? Ele disse que hoje estava se cumprindo. E ele veio para pregar as boas novas, libertar os escravos e curar os enfermos. E aí então Lucas vai apresentar essa autoridade de Jesus Cristo. Então nos próximos capítulos, nas próximas pregações, nós veremos a autoridade e o poder de Jesus sendo manifesto. Veremos a autoridade de Jesus no seu ensino, a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre as doenças, sobre a natureza. Iremos ver a autoridade de Jesus sobre os religiosos de Israel. Iremos ver a autoridade de Jesus sobre a pregação dos religiosos de Israel. Nós iremos ver a autoridade de Jesus sobre os pecados, né? Ele tinha autoridade para perdoar pecados. Nós iremos ver que Jesus também tem autoridade sobre os homens, autoridade sobre o céu e sobre a terra. E hoje, em primeiro lugar, iremos ver a autoridade e o poder de Jesus no ensino. No verso 32 diz assim: e eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com poder. E todos se admiravam. E falavam entre eles, dizendo: que palavra é esta? Porque com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e eles saem. Lá em Mateus 7:28, narra a mesma história, com alguns detalhes a mais. Olha o que diz lá em Mateus. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então lá em Mateus ele dá esse detalhe. Jesus ele pregava com autoridade diferente dos escribas. E quem eram os escribas? Os escribas eram homens responsáveis por copiar os manuscritos. Naquela época, os manuscritos eram escritos em peles de animais,
E com o tempo, com a leitura, ia se desgastando, porque não era todo mundo que tinha essa cópia. Essa cópia ficava ali na sinagoga e todo sábado, todas as vezes que estavam reunidos, se abria aquele rolo e se lia. Então ia se desgastando, ia se deteriorando. E aí os copistas eram responsáveis por fazer cópias. Alguns recebiam dinheiro para fazer cópias, né? Pessoas que tinham dinheiro, que tinham poder aquisitivo, pagavam para os escribas fazerem cópias de manuscritos para eles. E com isso, os escribas acabaram decorando, né? De tanto você copiar um texto, você acaba decorando. Então eles decoravam os textos bíblicos, e então com isso eles passaram a ensinar nas sinagogas. Eles tinham um certo de autoridade, né? Porque eles ensinavam, eles eram os intérpretes da lei. Então esses homens, os escribas, tinham muita influência no meio do povo. E aqui o texto diz que Jesus pregava diferente dos escribas. A autoridade de Jesus era diferente. Por que o ensino dos escribas era diferente do ensino de Jesus? Por que o ensino de Jesus era com autoridade e o deles não? Porque eles não viviam o que ensinavam. O ensino dos escribas vinha divorciado da prática. Eles falavam, eles decoravam versículos, ensinavam as pessoas a lei, mas eles não viviam na prática aqueles ensinos. Alguns comentaristas desse texto vão dizer que a falta de autoridade dos escribas era porque, ao ensinar a lei, eles ficavam citando outros homens, outros rabinos. Eles pregavam mais ou menos assim: olha, segundo o rabino Gamaliel, esse texto quer dizer isto, né? Ou outro rabino que tinha autoridade. Então eles se utilizavam da autoridade de outros rabinos para ensinar a lei. Alguns comentaristas entendem que essa era a falta de autoridade dos escribas. Mas não creio que isso faz muito sentido, né? Eu acredito que o que eles poderiam fazer era o excesso disso, de toda hora estar citando homens, outros rabinos, porque isso não é errado. Há passagens na Bíblia que são difíceis de serem entendidas, e nós precisamos consultar os grandes teólogos da história da igreja, né? Sempre quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós procuramos ver o que tem ensinado nesses 2000 anos de história aquela passagem que é de difícil interpretação. Por isso que às vezes nós consultamos, né, os comentários de Calvino, de outros homens de Deus, porque eles, né, viveram em um outro contexto e já houve uma guerra pela verdade durante esses 2000 anos de igreja. Então não é errado nós citarmos outros teólogos, outros pastores em relação a um texto difícil. Acredito eu que o problema era que esses escribas usavam de maneira excessiva, mas não temos certeza. Mas acredito eu também que o problema maior era outro. O problema maior era que o ensinamento dos escribas era divorciado da prática. Assim como Tiago, que diz que a fé sem obras é morta, assim também o ensinamento sem a prática acaba se tornando algo sem vida, algo sem autoridade. Se eu prego, vivo aquilo, logo aquilo não tem vida, aquilo não tem autoridade do que eu estou falando. Dificilmente a pessoa vai seguir aquilo que eu estou dizendo e anunciando e ensinando, né? Se eu digo para os irmãos que não devemos roubar, e aí você descobre que eu roubo a igreja, né? Que autoridade eu terei para falar sobre roubo? Nenhuma. Então acredito eu que o maior problema era que os escribas não viviam aquilo que pregavam. Lá em Marcos, no capítulo 12, nós vemos isso. E Jesus continuava a ensinar dizendo: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazendo longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Olha o estilo de vida dos escribas. Eles viviam uma vida depravada, né? Estavam ali roubando as viúvas, estavam ali disfarçando, né, com longas orações.
para comer lá, ficar almoçando. Às vezes ia lá de manhã, tomava café, almoçava, café da tarde, jantava e ia embora. Estavam ali devorando a casa das viúvas. Eles eram hipócritas. Eles ensinavam, eles julgavam as pessoas, mas eles mesmos não viviam aquilo. Lá em Mateus 23, Jesus ele é duro com os escribas. Portanto, fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Mais uma vez, atam fardos pesados e difíceis de carregar e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então, os escribas não praticavam aquilo que ensinavam. Porém, Jesus era diferente. Jesus tinha autoridade, porque Ele é Deus, em primeiro lugar, mas Jesus também, Ele vivia tudo aquilo que Ele ensinava. Por exemplo, por que o ensino não pode ser divorciado da prática? Você perde a autoridade. Por exemplo, você vai ensinar o seu filho a fazer algo, mas você não vive aquilo, o seu filho, ele percebe. Você fala para ele, ó, para de ficar gritando, toda hora você grita, mas aí você, toda hora está gritando com ele. Você perde a sua autoridade. Uma hora ou outra ele vai falar para você, ô mãe, ô pai, você está falando para eu parar de gritar, mas toda hora você grita. Então, nós não podemos ensinar e não praticar aquilo que ensinamos. Você quer dar lição de moral nas pessoas, mas você vive na imoralidade. Que autoridade você vai ter? Nenhuma. Você quer pregar Jesus para as pessoas, mas você mesmo não é um cristão. Você não dá um testemunho de crente. Que autoridade você vai ter para pregar Jesus lá no seu trabalho, na sua família? Sendo que os seus familiares olham para você e não reconhecem você como um cristão. Você não vai ter autoridade nenhuma. Um exemplo também, né, que nós vemos muito é lá em São Paulo, né, na capital. Às vezes você vê lá uns pregadores de rua. Eu não falo todos, mas tem uns lá que é absurdo que eles fazem, né? Eles estão lá pregando em praça pública, falando de Jesus, mas ao mesmo tempo estão falando palavrão. Estão lá xingando, falando coisas imorais, né? Falando umas coisas lá, não sei se são meio, parece que é meio maluco da cabeça, né? E estão lá pregando Jesus. Mas não tem autoridade nenhuma, as pessoas dão risada, zombam, outros querem até bater nesses homens, porque eles não têm autoridade. Eles falam de Jesus, né, mas não dão um bom testemunho. Como então ter autoridade para nós pregarmos, ensinarmos as pessoas? Isso vale no seu casamento também, na sua família. Você que é casado, você deve ensinar os seus filhos. Você que tem filho deve ensinar os seus filhos. Você tem autoridade pelo seu filho, você tem que viver aquilo que você ensina, né? Como então temos autoridade? Só teremos autoridade se vivermos em santidade. Os demônios, eles reconheceram isso em Jesus. Lá no verso 34, eles gritam, né? Eles dizem, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para destruir-nos? Sei que tu és o santo de Deus. Eles entenderam que Jesus era santo. Então você quer ter autoridade na sua vida? Autoridade na sua família? Lá no seu trabalho? Seja santo. Busque obedecer à palavra de Deus. Viva em santidade. Quanto mais nós vivemos uma vida separada para Deus, isso é ser santo, uma vida separada do mundo, mais autoridade nós teremos. Mais poder também. No Antigo Testamento, alguém que era separado por Deus era chamado de nazireu. Você se lembra de Sansão? Sansão, o Espírito Santo vinha sobre ele com poder e ele fazia coisas extraordinárias. Por quê? Porque ele era nazireu. Ele tinha um voto com Deus. Assim também foi na vida do profeta Samuel, sacerdote Samuel, profeta e sacerdote Samuel. Na vida de João Batista também era nazireu. Vivia uma vida separada, uma vida santa, não bebia bebida forte, né? A alimentação era diferente. Por isso que eles tinham autoridade e poder quando serviam a Deus. E todos nós, cristãos, hoje, fomos chamados para ser um nazireu, para viver uma vida santa, reta, justa diante de Deus. Então você quer receber a autoridade de Cristo? Obedeça-o com todo o seu ser. Viva uma vida separada para Ele. Quanto mais bíblico, quanto mais vivermos uma vida separada para Deus, mais a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, o seu patrão, os demônios verão a autoridade de Cristo sobre a sua vida. Uma certa vez,
homens que não tinham autoridade nenhuma, estavam lá tentando expulsar os demônios. E aí, eles disseram assim para o demônio: demônio, sai dele agora, em nome do Jesus que Paulo prega. Em nome de Jesus que Paulo prega. Sabe o que aconteceu? O demônio virou para esses homens e disse: olha, Paulo nós conhecemos e Jesus também, mas quem são vocês? Sabe o que diz o texto? Diz que os demônios espancaram aqueles homens. O demônio espancou aqueles homens, arrancaram-lhe as roupas, rasgaram-lhe as roupas, e eles saíram correndo nus. Foram envergonhados porque não tinha autoridade nenhuma. Então, que nós possamos viver uma vida santa e justa diante de Deus, para recebermos autoridade, né, diante do ensino, diante das pessoas. Em segundo lugar, a autoridade de Jesus sobre os demônios. Em 21 de julho de 1997, foi lançada uma série do livro chamado Harry Potter. Acredito que muitos leram esse livro ou assistiram o filme, a série. Então, em 1997 foi lançado o primeiro livro. Essa coleção de livros era sobre aventuras de um feiticeiro. E ela se tornou muito conhecida. Foi uma das mais vendidas da história da humanidade. Essas histórias viraram filmes, se tornou uma série. E se tornou também um sucesso de venda em bilheterias. Nessa época, as celebridades que tinham até 30 anos de idade, entre elas, o ator principal dessa série se tornou o jovem mais rico do Reino Unido, até os 30 anos de idade. A autora do livro tem uma fortuna estimada de $1 bilhão. Essa história, então, de um mundo de feitiçaria foi um sucesso, de bruxas, de bruxos. Isso nos mostra que as pessoas são fascinadas pelo sobrenatural. Isso nos mostra que as pessoas são curiosas sobre histórias de bruxaria, demônios, feiticeiros. O mundo do Harry Potter não existe, é uma fantasia. Foi tirado da mente de uma mulher, de uma autora. Mas as Escrituras nos dizem que existem sim um mundo espiritual. E nesse mundo espiritual habitam ali anjos, demônios, espíritos imundos. Nós vemos isso lá em Efésios capítulo 6. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então esses espíritos imundos que a Bíblia nos mostra, eles oprimem, se apossam, se apoderam de pessoas. Muitas pessoas vivem aqui na terra sem pensar e sem acreditar nesse mundo espiritual. Tem pessoas que não acreditam no diabo. Tem pessoas que acreditam que não existe demônio, não existe anjo. Existe até pastor que não acredita no diabo. É um falso pastor, né? Que adere à teologia liberal. Muitos dizem que o demônio, né, o diabo, ele foi criado pela mente do ser humano para retratar o que é o mal. Não, mas a Bíblia nos mostra que existe sim, né, um ser chamado Satanás. Há ali uma hierarquia nesse mundo espiritual, né, como aqui dizem em Efésios, né, principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Há uma hierarquia nesse mundo celestial. E existe sim, Jesus falou disso. A palavra de Deus fala muito sobre isso. Então Lucas, ele nos mostra que Jesus, ele está entrando em um confronto direto com esse mundo espiritual. Com o mundo das trevas, né? Não com a história de Harry Potter, mas sim com as forças do inferno, e elas são verdadeiras. Nós podemos perceber que tudo que envolve o sobrenatural, o misterioso, né, como estudo de anjos, demônios, prende a atenção das pessoas. E pode perceber na internet, isso faz sucesso. Pessoas amam, né, teoria da conspiração. Colocam uma musiquinha de fundo, então, aí prende a atenção da pessoa, né? Ela fica lá horas vendo essas coisas
né, que mexe com o nosso imaginário. Muitas pessoas também têm medo, né? Quando fala sobre esse assunto, elas ficam com medo. Não, vão trocar de assunto. Mas até as que têm medo ficam curiosas sobre o assunto. É um assunto que dá muito ibope. Então hoje há muita mistura entre aquilo que é bíblico, aquilo que é verdadeiro, e histórias fantasiosas como do Harry Potter. Nós vemos muito isso na internet. Hoje existe muita superstição, muito drama, muita mentira, muita falsificação, confusão do assunto. E o diabo adora isso. O diabo fica feliz quando as pessoas misturam tudo isso. Existe muita gente lendo e dando crédito também hoje à bruxaria evangélica. Não basta as teorias da conspiração que existe por aí. Existe hoje dentro das igrejas evangélicas bruxaria gospel. Né? Trazem coisas do espiritismo, da umbanda, para dentro da igreja. Muitas pessoas dão ouvido a falsos profetas, como Neuza Tioca, né, que era especialista em batalha espiritual, assim como Valnice Milhomes, Kennedy Reagan, Benny Hinn, Edir Macedo. Esses homens pregam, né, e ensinam uma falsa libertação. Eu, no começo da fé, eu cheguei a frequentar algumas vezes a Igreja Universal. E eu via que toda sexta-feira tinha o culto da libertação. Era onde que expulsava os demônios. E eu fui 2 meses. Eu não sei porque eu gostava de ir na sexta. Aí, ia lá. Aí o que acontece? Toda vez caía a pessoa endemoniada. Era a mesma pessoa. 2 meses. E aí eu percebi uma coisa. Poxa, aquela pessoa está indo na igreja, mas ela nunca é liberta. E sabe por que ela não é liberta? Porque lá não tem a palavra de Deus. Porque as pessoas só serão libertas da opressão, da possessão demoníaca, a partir do momento que elas conhecerem a verdade. Não é disso que diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Uma igreja que não tem ensino, uma igreja que não ensina o texto, aplica o texto na vida das pessoas, é uma igreja que não tem poder de Deus, não tem autoridade para expulsar demônio nenhum. Aí o que acontece? A pessoa fica aprisionada dentro da igreja, porque é uma falsa igreja, é um falso pastor, é um falso ensino, uma falsa libertação, e a pessoa vive escravizada. As pessoas só serão libertas da escravidão, da possessão demoníaca, em uma igreja onde pregue a palavra de Deus, onde elas conhecem, né, quem é verdadeiramente Jesus. Quando as pessoas conhecem os atributos de Deus, a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, aí então elas serão libertas dessa escravidão de Satanás. Então, para não cairmos nessas bruxarias, devemos ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a única fonte confiável sobre toda a realidade que nos cerca. Devemos lembrar que Jesus, após ser batizado e dar início ao seu ministério, ele começa a atacar o reino das trevas. Você se lembra lá no deserto? Lá foi a primeira batalha. E lá ele venceu Satanás. Satanás o tentou e ele venceu, e Satanás fugiu de Jesus. Então nós vemos que depois de Jesus ler o livro de Isaías, ele estava dizendo então que ele viria para libertar os oprimidos, aqueles que eram escravos do cativeiro de Satanás. Por isso que João, lá em sua primeira carta, ele vai dizer que Jesus veio para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo, mas Jesus veio para destruir as suas obras, para acabar, aniquilar tudo aquilo que ele fez. No Antigo Testamento, não temos muitos relatos sobre possessão demoníaca. Na verdade, alguns dizem que não existe nenhuma. O que nós vemos mais perto de uma possessão demoníaca é aquela história de Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, que era atormentado pelo espírito maligno. O texto diz que ele era atormentado, não que ele era possesso. Depois dos evangelhos também, e do livro de Atos, nós não iremos ver mais nenhum caso de possessão demoníaca. Então nós vemos que o maior número de registros de pessoas endemoniadas aconteceu no ministério de Jesus, no tempo em que Jesus viveu entre nós. Por quê? Porque os demônios sabiam quem era Jesus, e eles estavam apavorados
Eles estavam ali desesperados, achando que talvez seria o dia deles irem para o fogo eterno, para a condenação eterna, o dia do juízo. Por isso que eles vão dizer aqui: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Você já veio para nos mandar para o abismo? Então os demônios estavam apavorados. Por isso eles disseram, né? Por que vieste nos destruir? Então os demônios, eles sabem o que vai acontecer no futuro com eles. Eles sabem do dia do juízo final. E eles sabem quem tem autoridade sobre eles e sobre o inferno. Há pessoas que acham que quem comanda o inferno é o diabo. Que o diabo está lá governando o inferno. Não, quem governa o inferno é Jesus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: não temam aquele que pode tirar a sua vida. Temam, porém, aquele que pode tirar tanto a sua vida e enviar a sua alma para o inferno. Quem envia pessoas para o inferno é Deus, é Jesus Cristo. É Ele que tem autoridade para isso, não o diabo. Então muitas pessoas também vivem achando que o diabo está em queda de braço com Jesus. É o dualismo. Deus está lá numa queda de braço, num jogo de xadrez, e ali, muitas vezes o diabo está quase ganhando de Deus. Né? Não é isso que a Bíblia nos mostra. Não é isso é antibíblico. O que nos mostra aqui é que Deus é soberano. E o que o diabo só age conforme ali o limite que Deus impõe para ele. Ele não faz mais aquilo do que Deus permite. Ele trabalha embaixo da permissão de Deus. Então não podemos cair em dois erros. Primeiro, subestimar o diabo. Achar que ele não exerce nenhum poder ou influência nesse mundo. Tem pessoas, como eu disse, nem acreditam no diabo. A Bíblia nos mostra que Paulo estava indo em direção a uma cidade e ele disse que o diabo barrou o caminho. Então o diabo ele exerce um tipo de influência nesse mundo. Então não devemos negar isso, subestimar o diabo, mas também não devemos superestimar, acreditar que o diabo tem tanto poder que ele vive autônomo e vive e faz as coisas sem a permissão de Deus. Não, isso daí é você estar idolatrando o diabo. O diabo ele é capaz de fazer o que quiser com quem ele quiser. Não, ele faz aquilo que Deus permite. Então o cristão ele não pode viver com medo de demônios. Pelo contrário, os demônios é que devem ter medo do cristão. Por isso que você deve viver uma vida santa, para que os demônios tenham medo de você, de nós, porque ele irá ver Cristo, o Espírito Santo em nós, e eles fugirão. Então com isso também eu não quero dizer agora que nós vamos viver como um caçador de demônios, né? Igual os irmãos Winchester. Já assistiu a série Supernatural? Lá eles caçam os demônios, né? Nós não vamos viver dessa maneira. Mas nós devemos saber que se eles aparecerem, nós não devemos ficar com medo. Porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Lutero, ele disse que o diabo é o diabo de Deus. Tudo que ele vai fazer, ele precisa pedir permissão de Deus. Em outra ocasião, o diabo pediu permissão a Jesus para entrar nos porcos. Existia lá uma legião de demônios em uma pessoa. E os demônios pediram permissão para Jesus, Jesus permitiu, vai. Eles entraram nos porcos, numa manada de porcos, e precipitaram no mar. Teve que pedir permissão para Jesus. Em outra ocasião também, nós vemos o diabo pedindo permissão a Jesus para peneirar Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo pediu para peneirar você, para colocar você à prova. Então o diabo, em certo sentido, é um servo de Deus. Olô, como assim? Um servo de Deus? Sim. Não no sentido que ele serve a Deus com prazer, com alegria, ou concorda com a vontade de Deus, mas sim no sentido que as ações satânicas são usadas por Deus. Deus usa o diabo para fazer a sua vontade, satisfazer a sua vontade. Nós vemos um exemplo disso lá em 1 Reis 22, onde Deus ele coloca um espírito imundo, mentiroso, na boca dos profetas para ir contra o rei Acabe. Foi Deus que colocou. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, vai dizer que crentes são entregues a Satanás para serem disciplinados. Paulo vai dizer isso.
Tinha um homem saindo com a madrasta, Paulo vai dizer, olha, envia ele a Satanás. Para quê? Para ele ser disciplinado. Para que, quem sabe, no último dia, a alma dele seja salva. Para ser corrigido pelo diabo, para ver se ele volta para a igreja. Em 2 Coríntios, capítulo 12, tem o texto famoso, onde diz que Paulo foi até o terceiro céu. Ele ouviu coisas maravilhosas. E aí ele diz que por conta dessa visão, foi-lhe colocado um espinho na carne. E sabe qual que é o espinho da carne? Paulo vai dizer que é um mensageiro de Satanás. Me colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Para que eu não viva no orgulho, né? Então Deus usou, né, Satanás como um espinho na carne de Paulo. Deus disse, a minha graça te basta. E não tirou, Paulo orou 3 vezes e não foi tirado esse espinho, esse tormento. Você se lembra de Jó? A história de Jó? Jó, homem mais íntegro, reto, justo diante de Deus. E está lá o diabo, né, caminhando sobre a terra. Deus pergunta para Jó, viste o meu servo, para o diabo, né? Viste o meu servo Jó? Aí ele disse, lógico, você cerca ele de bens, a sua mão está sobre ele. Estende a sua mão contra Jó e quero ver se ele não vai blasfemar contra você. Como que Deus estendeu a mão contra Jó? Ele disse para o diabo, vai lá, faz o que lhe apraz, menos lhe tire a vida. Jó foi um instrumento para estender a mão sobre Jó, a mão de Deus sobre Jó. Portanto, o diabo faz somente aquilo que Deus permite. Ele não é autônomo. Então, um Deus que não tem controle sobre o diabo é um Deus fraco. E esse, infelizmente, é o Deus de muitas pessoas. Um Deus fraco, que parece que está perdendo a guerra contra Satanás. Pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus é soberano. Ele governa tudo e todos. O nosso Deus, quando manda o diabo calar a boca, ele cala. É o que diz o texto. Jesus falou, cala a boca. Eu não quero o seu marketing. Porque imagine, o diabo falando que Jesus é o santo de Deus. Aí uma pessoa ouve e se converte, né? Quem pregou para você? Foi o diabo. Jesus não queria o marketing do diabo. E o que nós vemos hoje nessas igrejas neopentecostais? O marketing do diabo. Está lá, o cara endemoniado. Aí começa a conversar com o demônio, né? Qual que é seu nome? O que você veio fazer? Onde você está? E as pessoas gostam, né, disso, né? Aí grava, filma, aí dá ibope, aí as pessoas vão lá para ver isso, curiosos, né? Está dando ibope, está usando o marketing do diabo. E como eu disse, nunca são libertos verdadeiramente. Jesus, ele fez o contrário. Jesus não ficou conversando com o diabo, ele falou, cala a boca, sai dele, né? Então nós não devemos, né, viver com medo do diabo, nós devemos temer a Deus. Tem gente que tem medo de macumba, né? Você tem que temer a Deus, né? Porque se você não temer a Deus, você estará debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus é muito maior do que qualquer macumba. Então nós devemos primeiramente temer a Deus. Se você temer a Deus, você não precisa temer o diabo. Lutero, quando foi convidado a ir à cidade de Worms, na Alemanha, ele escreveu muitos livros contra a Igreja Católica, escreveu muitas coisas, e aí ele foi convidado, né? Convidado entre aspas, né? Foi meio que intimado a ir lá prestar contas. E aí eles forçaram Lutero a renegar os escritos e os ensinamentos. Aí as pessoas disseram para Lutero, Lutero, não vai para lá não, porque muitas pessoas morreram por bem pouco do que você fez. Por pouca coisa. Se você for lá, eles vão te matar. Aí sabe o que Lutero disse? Ainda que todas as telhas dos telhados da cidade fossem demônios, ainda assim eu irei até a cidade. Lutero era corajoso, ele não temia demônio nenhum, e ele foi lá e Deus guardou a vida dele. Os demônios não fizeram nada contra ele. Então vimos então que os demônios têm medo do juízo final. Né? Eles aqui estavam com medo, vieste para nos destruir, isso os deixa apavorados. Mas uma outra coisa que deixa os demônios apavorados é a pregação do Evangelho. Por quê? Porque a pregação do Evangelho é poder de Deus.
Por isso que Satanás e seus demônios odeiam uma igreja que dá importância à palavra. O Satanás e os demônios não estão preocupados com a igreja que fica colocando teatro, dancinha, canta louvor, canta todo mundo, aí na hora da palavra é 10 minutos. Ele até gosta, ele até ajuda. Mas uma igreja que prega a palavra de Deus, que dá importância ao ensino, essa sim é uma igreja que expulsa demônios. É uma igreja que liberta as pessoas da escravidão. Porque através da pregação fiel da palavra, os demônios são expulsos. Através da exposição das Escrituras, as pessoas são libertas do reino das trevas. Como diz João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, uma igreja que não tem ensino, as pessoas não conhecem a verdade. E continuam aprisionadas nas artimanhas de Satanás, no mundo de trevas de Satanás. Então, o culto onde tem palavra, isso sim é um culto de libertação. Isso sim é onde as pessoas são verdadeiramente libertas. No verso 33 vai dizer, havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio impuro. O texto diz então que o endemoniado estava onde? Dentro da igreja, dentro da sinagoga. O texto não diz que ele chegou lá porque Jesus estava lá ou ele já participava vários anos ali, já estava ali. Mas vamos dizer que ele já estava ali vários anos, já tinha feito curso de membro, batizado, né? Se fosse nos dias de hoje, estava ali já participando, mas ele não se manifestava. Então, dentro de uma igreja, né, pode entrar alguém que esteja endemoniado. Mas isso não quer dizer que ele vai se manifestar, porque esse homem ficou por um bom tempo sem se manifestar. Então, isso nos mostra que pode acontecer que alguém entrar dentro da igreja e está endemoniado, e nem sempre se manifestar. Judas, quando ficou endemoniado, Satanás entrou nele. Ele não saiu gritando, ele não saiu esperneando, falando um monte de baboseira, não. Ele foi quietinho, foi lá e vendeu Jesus. E hoje, infelizmente, tem um monte de pastor endemoniado vendendo Jesus. Vendendo, né, porque pregam um falso Jesus, arrancam o dinheiro do povo, fazem da igreja uma empresa, estão enganando as pessoas, são endemoniados. Hoje também tem um monte, né? Não, isso que eu já falei. Acredito que os demônios mais perigosos, eles não se manifestam e estão na vida de pessoas importantes. Esses que se manifestam aí, acredito eu, que são os da ralé. Os demônios mais perigosos, com mais poder, são aqueles que estão na vida desses falsos pastores. Estão nessas falsas igrejas. Estão ali em possessão de juízes desse mundo. Porque é os juízes que ali condenam pessoas. Um traficante, né, é preso. E aí ele aceita o suborno. Ele libera o traficante, o assassino. Os demônios estão nos políticos, que aceitam propinas para aprovar leis que oprimem e escravizam o povo. Então, os demônios de alta patente, acredito eu, que estão nesses lugares, né, onde há muito poder, seja numa igreja, numa seita, seja na política, seja diante de um delegado, de um juiz, e eles não se manifestam. Estão lá como Judas, sem se manifestar, e esses são perigosos. Então, o crente, ele pode ser possesso pelo demônio? Segundo a palavra de Deus, não. O crente verdadeiro, não. Ah, mas eu conheci um camarada que era da igreja, era diácono e ficou endemoniado. Então ele não era crente. Porque todo aquele que é nascido de Deus, como diz lá em 1 João 5,18, o maligno não toca. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Como pode alguém que é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro desse templo, e o demônio chegar lá e falar para o Espírito Santo, sai daí agora que eu que vou tomar conta? Não existe essa possibilidade. Então, um filho de Deus que nasceu de novo, ele não pode ser possesso pelo demônio, porque maior é o que está nele do que está no mundo. Porém, se nós não vivermos em santidade e vigilância, podemos emprestar a nossa língua para o diabo. Talvez você não pode ser possesso, mas se você não viver em santidade e vigilância, você pode emprestar a sua língua para o diabo. Como assim? Lembra de Pedro? Pedro, ao saber que Jesus estava para ir para a cruz, para morrer, ir para Jerusalém, Jesus começou a falar sobre isso, ele chamou Jesus de canto e disse, mestre, para com essa ideia de morte. Para com isso.
Aí Jesus virou para ele: para trás de mim, Satanás. Tu cogita das coisas dos homens. Usou a boca de Pedro. Os demônios são malandros. Lá no verso 34, né, ele diz: aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para nos destruir, sei que quem és tu, o Santo de Deus. O que temos nós contigo? Sabe o que ele estava dizendo? Não temos nada contigo não, Jesus. Fica na sua, que o nosso negócio é com esse homem aqui. Não mexe com a gente não tem nada contra você não. Fica na sua, que a gente fica na nossa. O demônio, ele é malandro. Ele age dessa maneira também. Quantas pessoas vivem aceitando esse argumento, né? Fulano, fica na sua aí. O meu negócio é com o seu vizinho. Não ora para ele não se intromete na vida dele não convida ele para ir na igreja não, porque senão eu vou ir para cima de você. Aí você cai no argumento do demônio, né? O meu negócio não é contigo não, fica nessa omissão aí, fica aí tranquilo na sua, essa falta de amor ao próximo, que eu não vou mexer com você. Era isso que mais ou menos o que o demônio estava dizendo. O que temos nós contigo? Não temos nada contigo, Nazaré. O nosso negócio é com esse homem, né? Então nós às vezes caímos na lábia do diabo, né? E vivemos em uma omissão. E para concluir, né? O que isso muda na nossa vida? Saber sobre esse mundo espiritual. Talvez hoje você possa se encontrar nessa condição de escravo ou opressão do diabo e ainda não percebeu. O Filho de Deus, ele não vai ser possesso, mas ele pode ser oprimido. Ele pode ser ali barrado o seu caminho, como ele barrou o caminho de Paulo. Então, o diabo, ele é especialista em escravizar as pessoas em suas mentiras. Talvez a mentira que ele te contou e te aprisionou, ou ele tem te oprimido viva hoje. Aproveite a vida, pois só existe uma. Viva em busca dos prazeres deste mundo. O inferno não existe. Deus é bom. E no final ele vai salvar todo mundo. Até eu, né? Estou interpretando o diabo aqui, né? Até eu serei salvo. E aí ele conta isso para você, você acredita. Vamos viver o aqui ou agora. No final ele vai salvar todo mundo. Talvez a outra mentira que ele aprisiona e oprime as pessoas dá para você ser de Deus e continuar vivendo na prática do pecado. Deus te aceita do jeitinho que você é. Não se preocupe com os mandamentos de Deus. Para de ser fariseu. Para de querer viver uma vida santa. Viva um evangelho hippie, de qualquer jeito, sem se cobrar. Talvez a outra mentira você não precisa de igreja não. Quando der vontade, você vai. Não se envolva muito também não. Você vai desanimar. Você sabe, né? Crente é tudo falso. É tudo hipócrita. Aí você cai nessas mentiras. Olha, Deus não te ama não. Para com esse negócio de igreja. Deus, ele não se importa com você. Deus tem coisas muito mais importantes para fazer e vai ficar se preocupando com a sua família, com seus filhos, com as suas finanças. Deus não se preocupa com isso não. Para com isso. Olha para a sua vida. Sua vida é só sofrimento. Sua vida, a sua saúde não vai nada bem. Faz quanto tempo que o seu nome está lá no Serasa? No SPC? Quantas vezes você está aí adiando uma viagem, a troca do carro, a casa própria? Deus não está nem aí para você. Larga a mão disso. Talvez a outra mentira seja que você esteja num poço de areia movediça do pecado. Talvez você não está preso pelo diabo. Você está preso pelos seus próprios pecados. Você está numa vida de pecado tão profunda, você está como num poço de areia movediça. E sozinho você não vai conseguir sair daí. A areia movediça é assim, né? Se você ficar lá sozinho, se debatendo, tentando sair sozinho, você vai afundar ainda mais. Você não vai conseguir se libertar dessas amarras, dessa areia movediça, dessa escravidão de Satanás, dessa opressão de Satanás, sem Jesus Cristo. Eu não sei. Aquilo que ainda te oprime, aquilo que ainda te aprisiona, mas eu sei de uma coisa, eu sei quem pode te libertar de qualquer opressão, prisão, e essa pessoa
é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. A Ele foi dado toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Né? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus. Vamos orar a Ele, vamos orar para que o Espírito Santo nos faça viver uma vida santa, para que então venhamos ter autoridade. Autoridade sobre os demônios, autoridade para ensinar, autoridade para ser o líder da casa, autoridade para ser uma boa mãe, autoridade para ser um bom filho, um exemplo na escola, um exemplo em qualquer outro lugar, para que quando você fale, as pessoas deem crédito para aquilo que você fala. Muitas pessoas, às vezes, tem crente que não prospera no trabalho, não vai para frente. Às vezes é porque ele não tem autoridade. Ele diz que é crente, as pessoas, você é crente? Você mente, fala mal do outro, passa os outros na cara, não tem autoridade nenhuma. Que eu e você viemos buscar a santidade, a obediência a Deus, para que viemos receber de Cristo a autoridade. Autoridade para pregar, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre este mundo caído.